7 sinais de que o Espírito Santo está te chamando, e você ainda não percebeu. Há momentos em que a alma tenta falar antes da mente compreender. Momentos em que você sente que algo está se movendo dentro de você, como se uma força invisível estivesse te puxando para um lugar que você ainda não consegue identificar. E talvez você esteja exatamente aí agora, percebendo que sua rotina já não faz sentido como antes, que certos desejos estão mudando, que o coração parece inquieto, como se estivesse prestes a descobrir algo novo. Quando isso acontece, não é coincidência, é chamado. É movimento do Espírito Santo despertando você para uma nova fase. Muita gente imagina que o chamado de Deus chega como um trovão, um grande sinal, uma revelação explícita. Mas, na verdade, os chamados mais transformadores começam em silêncio. Eles começam dentro da alma. Vêm como pensamentos insistentes, como sensações difíceis de explicar, como perguntas que não existiam antes. Deus não força, Ele desperta, Ele acende. Ele provoca uma mudança interna que você não consegue ignorar. E quando Ele chama de forma tão profunda que o corpo continua vivendo o mesmo dia, mas o espírito já está se movendo em outra direção. Samuel viveu isso em 1 Samuel capítulo 3. Ele ouviu a voz de Deus, mas não reconheceu de imediato. Ele acreditou que era apenas mais uma voz comum, algo cotidiano. Isso acontece com muitos hoje. O Espírito Santo chama, mas a pessoa não percebe. Ele repete, e a pessoa ainda acha que é apenas um pensamento aleatório. Mas quando Deus insiste, é porque existe propósito. Ele quer te levar a um nível de clareza que transforme sua vida por completo. E talvez você esteja vivendo sinais que não consegue interpretar. Inquietações sem motivo, sensação de deslocamento em ambientes onde antes se sentia confortável, desejo repentino de buscar mais a Deus, falta de entusiasmo por coisas que antes eram importantes. O Espírito começa a acender percepções espirituais, aumenta sua sensibilidade, afasta você de pessoas que te distraem, intensifica suas perguntas. Ele está te chamando, e quando Ele chama, Ele quer te reposicionar para algo maior. Há também um movimento que surge quando o chamado se aproxima. A sensação de que você está sendo preparado para algo que ainda não sabe nomear. Você começa a enxergar falhas com mais clareza, percebe padrões que precisam ser quebrados, identifica comportamentos que já não servem para o que Deus está construindo. Isso não é autocobrança, é lapidação. O Espírito Santo molda você por dentro para que sua vida esteja alinhada ao que Ele quer revelar do lado de fora. No meio desse despertar, faça uma oração simples para abrir espaço dentro de você. Espírito Santo, se é o Senhor que está me chamando, abre meus ouvidos para ouvir e meu coração para responder. Essa declaração não exige esforço, ela exige sinceridade. E toda vez que você se abre para ouvir, Deus amplia sua percepção espiritual. E à medida que você mergulha nesse processo, começa a entender que cada desconforto, cada repetição divina, cada porta que se fecha, cada desejo de mudança, cada sensibilidade ampliada é uma mensagem. O Espírito Santo sempre fala antes de mover. Ele sempre desperta antes de enviar. Ele sempre prepara antes de revelar. E agora, você vai compreender quais são os sinais mais profundos e claros de que Ele já começou a chamar você, mesmo antes que você percebesse. O incômodo santo, quando a rotina já não te preenche. Há um momento na vida espiritual em que tudo o que antes parecia suficiente começa a perder o brilho. Não é uma tristeza profunda, não é desânimo, não é falta de gratidão. É algo diferente. É como se Deus estivesse empurrando sua alma para fora do conforto, como se o Espírito Santo estivesse soprando dentro de você uma pergunta silenciosa. Você realmente nasceu para permanecer aqui? Esse incômodo não é crise emocional, é movimento espiritual. É um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está te chamando e você ainda não percebeu. Esse incômodo santo aparece quando tarefas que antes enchiam seu coração já não conseguem mais satisfazer.
O que antes te dava prazer agora parece pequeno demais para quem você está se tornando. Ambientes nos quais você se encaixava já não acolhem seu espírito da mesma forma. Conversas que antes faziam sentido agora parecem rasas. Sua alma começa a se expandir e, por isso, aquilo que antes era confortável passa a apertar. Não é frustração, é crescimento. Não é esgotamento, é convite. O Espírito Santo está despertando você para algo maior. Moisés viveu isso antes de ser enviado para libertar o povo. Ele estava no deserto, vivendo uma rotina estável, trabalhando, formando família, cumprindo suas obrigações. Nada estava errado, nada estava desmoronando, mas algo dentro dele estava inquieto. Algo o incomodava de forma silenciosa, como se uma parte dele soubesse que aquela vida não era a versão completa daquilo que Deus tinha preparado. Quando Deus chamou Moisés da sarça, em Êxodo capítulo 3, o chamado apenas confirmou o que sua alma já estava sentindo há muito tempo. O incômodo antecede a revelação. Esse incômodo também se manifesta como uma sensação de deslocamento espiritual. Você se encontra no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, realizando as mesmas atividades, mas sente que não pertence mais totalmente àquele ambiente. É como se o mundo ao seu redor permanecesse igual, mas você tivesse mudado por dentro. O Espírito Santo começa a moldar seu interior, e aquilo que antes fazia sentido deixa de alimentar sua essência. Não porque algo está errado, mas porque Deus está puxando você para um nível diferente. Outro aspecto desse sinal é a súbita percepção de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você olha para a sua vida e reconhece bênçãos, oportunidades, conquistas, mas sente um vazio suave, como se estivesse caminhando abaixo do seu potencial espiritual. Esse vazio não é falta, é direção. Ele te empurra para buscar mais de Deus, mais propósito, mais verdade, mais profundidade. O Espírito Santo usa esse incômodo para quebrar acomodações e abrir espaço para o novo. Esse movimento também afeta seus desejos. Você começa a ter vontade de mudar hábitos, de melhorar sua vida espiritual, de se afastar de distrações, de buscar uma rotina mais alinhada à voz de Deus. Mesmo que essas mudanças ainda não tenham acontecido, o simples desejo já mostra que o Espírito está chamando você para um movimento maior. Desejos espirituais não surgem por acaso. Eles nascem quando Deus está preparando alguém para receber direção. E há ainda outro tipo de incômodo, o emocional. Às vezes você tenta se convencer de que tudo está bem, mas algo continua te chamando para dentro, como se Deus estivesse sussurrando perguntas que você evita responder. O Espírito Santo mexe em áreas profundas, não para ferir, mas para despertar. Ele te mostra que há algo adormecido dentro de você que precisa ser ativado para cumprir o propósito que ele sonhou. Esse incômodo santo é um convite direto para se aproximar, para perguntar, para orar, para ouvir. No coração desse incômodo existe uma revelação importante. Deus não permite que você se acomode num lugar que não faz parte do seu destino. Quando algo começa a apertar espiritualmente, é porque chegou a hora de mover. O incômodo santo não te derruba, ele te reposiciona. Ele é a evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em silêncio, realinhando seus passos, preparando sua visão e desenhando dentro de você a consciência de que algo maior está chegando. E quando você sente esse incômodo, declare silenciosamente dentro da sua alma: Senhor, mostra-me o que o Senhor está despertando em mim. Essa oração simples abre portas que antes estavam trancadas, ilumina áreas que antes estavam confusas e cria sensibilidade para ouvir a direção do Espírito. O incômodo santo é o primeiro chamado. Ele não exige que você se mova imediatamente. Ele apenas desperta você para perceber que Deus está iniciando algo novo. E se a sua alma está inquieta, se seu espírito está agitado, se sua rotina já não te preenche, não interprete isso como fraqueza, interprete como sinal. O Espírito Santo já começou a te chamar. O deslocamento espiritual, quando você sente que não pertence mais aos mesmos lugares.
Há fases da vida em que o ambiente continua o mesmo, mas você não. Pessoas continuam iguais, mas sua percepção muda. Atividades que antes faziam sentido começam a pesar. Conversas que antes te envolviam agora te cansam. Lugares que antes te acolhiam passam a te apertar. Esse sentimento de não pertencimento não é arrogância, não é ingratidão, não é isolamento emocional. É deslocamento espiritual. É o Espírito Santo movendo você internamente para te preparar para um novo cenário. Quando ele decide te chamar, uma das primeiras evidências é essa sensação clara de que você já não cabe onde costumava caber. Esse deslocamento acontece porque sua identidade espiritual começa a se expandir. O Espírito Santo começa a trabalhar em áreas profundas e quanto mais ele te transforma por dentro, menos o antigo ambiente consegue te acompanhar. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. Seus valores se elevam, sua sensibilidade aumenta, seu discernimento se intensifica. E tudo isso faz com que você perceba que há coisas que já não combinam mais com quem você está se tornando. Abraão viveu exatamente isso quando Deus o chamou, em Gênesis capítulo 12. Ele vivia em uma terra familiar, cercado por pessoas, costumes e rotinas que sempre fizeram parte de sua vida. Nada parecia errado ou desconfortável externamente, mas algo dentro dele já estava sendo movido pelo chamado de Deus. Deus disse: "Sai da tua terra." E antes mesmo de Abraão dar um passo, seu coração já havia saído. O deslocamento começa no espírito antes de acontecer no corpo. Deus muda dentro antes de mover fora. É assim que ele prepara alguém para um destino maior. Esse deslocamento também se manifesta quando você começa a se sentir espiritualmente desconectado de ciclos que antes te prendiam. Pessoas que antes influenciavam suas escolhas perdem força sobre sua alma. Situações que antes te seduziam deixam de atrair. Há um desinteresse natural por ambientes que alimentavam sua antiga versão. Não é rejeição, é proteção. O Espírito Santo começa a te afastar de tudo o que poderia atrasar seu crescimento. Ele te separa antes de te enviar. Ele te esvazia antes de te preencher com o novo. Outro sinal desse deslocamento é a sensação de que você está entre lugares. Você não pertence mais ao passado, mas ainda não chegou ao futuro. Parece que está em uma travessia, uma ponte, um intervalo. Esse período pode gerar confusão, mas espiritualmente é precioso. É nesse intervalo que Deus alinha sua visão, cura feridas antigas, quebra padrões internos, fortalece sua fé e te prepara para sustentar o propósito. O deslocamento é um movimento de transição, e toda transição exige sensibilidade para não voltar atrás nem correr antes da hora. Muitas vezes, você tenta se encaixar novamente nos lugares antigos, mas algo impede. Você até tenta recuperar antigos interesses, mas eles não te preenchem mais. Você tenta entrar em conversas que antes pareciam naturais, mas sente um vazio. Você tenta permanecer em ambientes conhecidos, mas percebe que sua alma já está em outra estação. Isso não é instabilidade emocional, é evidência do chamado. Deus está removendo você suavemente de tudo o que não pertence ao seu próximo nível. Esse deslocamento também traz clareza sobre relacionamentos. Pessoas que fizeram parte de uma fase podem não acompanhar a próxima. Algumas conexões esfriam naturalmente, outras se rompem de forma inesperada. Mas espiritualmente, nada disso é perda, é alinhamento. O Espírito Santo te desconecta do que não te leva adiante. Ele protege o propósito removendo influências que poderiam te paralisar. E mesmo que doa, essa separação é uma ferramenta divina de avanço. Há ainda um aspecto mais profundo. Quando Deus está te chamando, Ele começa a te mostrar a verdade sobre você mesmo. Coisas que você tolerava porque acreditava ser sua personalidade começam a parecer pequenas demais para quem você está se tornando. Limitações que você aceitava como permanentes começam a perder força. A visão que você tinha de si mesmo é desafiada, ampliada, elevada. O deslocamento espiritual te tira do lugar onde você vivia pequeno para te levar ao lugar onde Deus te quer grande. E nesse processo,
surge uma oração que se encaixa naturalmente no coração. Espírito Santo, se o Senhor está me movendo, guia meus passos e protege meu caminho. Essa simples declaração abre sua alma para o realinhamento que Deus está realizando. Ela entrega suas inseguranças ao propósito e sustenta sua fé durante a transição. O deslocamento espiritual é um dos sinais mais fortes de que Deus está te chamando. Ele não te permite permanecer onde o propósito não floresce. Ele te leva para longe daquilo que te distrai, te estagna ou te diminui. Ele te move mesmo quando você não entende totalmente, porque sabe exatamente para onde quer te levar. E quando essa sensação surge dentro de você, saiba, o chamado já começou. A repetição divina, quando mensagens começam a aparecer de todos os lados. Há momentos em que Deus começa a falar com você de um jeito tão constante, tão específico e tão insistente que seria impossível atribuir aquilo ao acaso. Você está vivendo o seu dia normalmente e de repente um versículo se repete, uma frase se repete, um tema se repete, uma palavra se repete. Você abre a Bíblia e encontra exatamente aquilo que conversaram com você mais cedo. Você entra em uma pregação e o assunto é o mesmo que te inquietou durante a manhã. Você passa por um post, um vídeo, uma música, uma conversa aleatória, e todos apontam na mesma direção. Isso é repetição divina. É a forma do Espírito Santo de dizer: preste atenção, eu estou te chamando. Quando o Espírito começa a trabalhar dessa forma, ele não está apenas mandando sinais, ele está moldando sua percepção. Ele está despertando o seu espírito para que você não perca o movimento dele. A repetição é uma das estratégias mais antigas de Deus para revelar sua vontade. Não porque ele precise repetir para ser entendido, mas porque nós precisamos ouvir mais de uma vez para despertar, para crer e para obedecer. A repetição vem para quebrar resistências internas e iluminar áreas que estavam escondidas. Jeremias viveu isso de forma intensa. Antes de aceitar seu chamado, Deus não falou com ele apenas uma vez. Deus confirmou, reafirmou, repetiu promessas e enfatizou sua identidade. Em Jeremias capítulo 1, o Senhor disse: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Depois, repetiu: A todos a quem eu te enviar, irás. E novamente confirmou: Não temas, porque eu sou contigo. Essa repetição não era excesso, era preparação, era afirmação, era construção interior. Deus sabia que Jeremias precisava ouvir mais de uma vez para acreditar no que estava sendo gerado dentro dele. E o mesmo acontece hoje. A repetição divina pode aparecer de maneiras sutis ou evidentes. Às vezes é um nome que aparece frequentemente. Às vezes é um tema que se repete de forma inexplicável. Às vezes é um trecho bíblico que parece te seguir onde quer que você vá. Às vezes é alguém que diz exatamente as palavras que você precisava ouvir, sem saber de nada. Às vezes é um sonho recorrente. Às vezes é um pensamento que insiste em voltar. O Espírito Santo usa múltiplos canais para te chamar, porque sabe que sua mente pode ignorar sinais isolados, mas não consegue ignorar padrões espirituais. Esse movimento sobrenatural também te desperta emocionalmente. Você começa a sentir que aquelas mensagens não são aleatórias. Há algo nelas que toca áreas específicas da sua alma. Elas cutucam feridas antigas, iluminam dúvidas que você tenta esconder, respondem perguntas que você nunca verbalizou, revelam direções que você sequer imaginava. A palavra encontra você. E quando isso acontece repetidas vezes, é porque Deus está formando algo dentro de você que precisa ser reconhecido. Outro aspecto da repetição divina é que ela reorganiza sua atenção. Você passa a perceber detalhes que antes não via, passa a enxergar padrões que antes ignorava, passa a sentir que algo está sendo construído silenciosamente dentro de você. Isso não é coincidência, é sensibilidade emergente. O Espírito Santo te treina a reconhecer a linguagem dele. Ele te educa espiritualmente. Ele te torna atento ao que antes passava despercebido. Isso faz parte do processo de preparo para o chamado.
a repetição também funciona como confirmação. Quando você começa a pensar em mudanças profundas, quando sente que Deus está despertando algo grande, é natural que surja a insegurança. Será que é apenas emoção? Será que é coisa da minha cabeça? Será que estou exagerando? Deus responde a essas dúvidas com repetições. Ele mostra a mesma direção de formas diferentes para que você entenda. Não é imaginação, é chamado. Não é coincidência, é destino. Não é acaso, é movimento do céu. Há um momento em que a repetição divina se torna tão intensa que você não consegue mais fugir dela. Você percebe que Deus está conectando episódios da sua vida como peças de um mosaico. Tudo aponta para a mesma direção. Tudo converge para um mesmo propósito. Tudo confirma que o Espírito Santo está chamando você para algo que exige sua atenção, sua entrega e sua resposta. E nessas horas, uma oração nasce naturalmente dentro de você, como um suspiro da alma. Senhor, se é o Senhor falando comigo, me dá coragem para obedecer. Quando Deus repete, é porque está construindo algo que precisa ser sólido. Ele repete para estruturar sua fé. Ele repete para preparar seu coração. Ele repete porque sabe que você precisará dessa certeza quando o caminho exigir firmeza. A repetição divina é graça, é cuidado, é amor, é direção espiritual para quem está prestes a entrar em um novo capítulo da vida. E quando esses sinais começam a aparecer de todos os lados, saiba, o chamado já está ecoando dentro de você. E Deus não quer que você passe por ele sem perceber. A sensibilidade ampliada, quando sua percepção espiritual se intensifica de repente. Há um momento na jornada espiritual em que você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos detalhes ganham significado. Situações comuns despertam reflexões profundas. Conversas simples parecem carregar mensagens ocultas. Emoções ficam mais nítidas. Sua intuição espiritual se torna mais viva. Não é exagero, não é fragilidade, não é coincidência. É sensibilidade ampliada. É o Espírito Santo refinando seus sentidos interiores para que você consiga reconhecer a voz dele com clareza. Esse aumento de percepção é um dos sinais mais fortes de que Deus está te chamando para algo maior e preparando sua alma para ouvir, discernir e obedecer. Essa sensibilidade não surge como uma emoção intensa ou como uma instabilidade momentânea. Ela é gradual, ela é profunda, ela é espiritual. É como se você começasse a enxergar além do óbvio, percebendo intenções, atmosferas, direções e movimentos que antes você ignorava. O Espírito Santo começa a afinar sua percepção para que você se torne capaz de reconhecer o chamado dele, não apenas quando ele fala alto, mas principalmente quando ele sussurra. Eliseu experimentou isso quando caminhava ao lado de Elias, em 2 Reis. Capítulo 2. Enquanto muitos não compreendiam o que estava prestes a acontecer, Eliseu percebia. Ele sabia que Deus estava movendo algo. Ele entendia o que outros não viam. Sua sensibilidade espiritual estava tão afiada que ele pediu porção dobrada do espírito do seu mestre, reconhecendo que aquela era uma estação decisiva. Essa capacidade de enxergar o espiritual antes que o natural mude é exatamente o que o Espírito Santo desperta quando está chamando alguém. Essa sensibilidade ampliada se manifesta de várias formas. Uma delas é o aumento do discernimento. Você passa a sentir quando algo não te faz bem, mesmo que pareça bom externamente. Percebe quando uma situação está desalinhada com sua essência espiritual. Identifica quando alguém não está conectado com o seu propósito. O Espírito Santo te protege por meio desse discernimento, evitando que você entre em caminhos que te afastariam do que ele está preparando. Outra forma de sensibilidade acontece na sua vida emocional. Você começa a sentir mais profundamente, mas não como uma montanha-russa de emoções. Em vez disso, passa a ter consciência de sentimentos que antes ignorava. Você entende suas feridas com mais clareza, percebe padrões comportamentais com mais nitidez, reconhece mentiras internas que antes te aprisionavam.
O Espírito Santo ilumina áreas que precisam de cura, porque sabe que o chamado exige liberdade interior. Há também um despertar de sensibilidade para a presença de Deus. Você sente quando deve orar, sente quando deve silenciar, sente quando deve se afastar, sente quando deve se aproximar. Às vezes, sem qualquer explicação lógica, você percebe que Deus quer falar com você. Essa sensibilidade é um convite para a intimidade. E quanto mais você responde a esses impulsos espirituais, mais profunda se torna sua conexão com o Espírito. Essa percepção ampliada também afeta sua forma de ver o mundo. Você começa a reconhecer padrões espirituais onde antes via apenas acontecimentos naturais. Entende que algumas situações não são apenas coincidências, mas movimentos de Deus. Percebe que algumas lutas não são apenas desafios emocionais, mas batalhas espirituais. Entende que algumas demoras não são atrasos, mas processos. Essa leitura espiritual da vida é um indicativo de que o Espírito Santo está te preparando para carregar responsabilidade, discernimento e autoridade espiritual. Com o aumento da sensibilidade, também surge a consciência de que você precisa proteger sua mente e seu coração com mais intencionalidade. Você se torna mais cuidadoso com o que absorve, com o que fala, com o que escuta, com o que consome. Não porque você se tornou extremamente rígido, mas porque compreende que sua alma está em processo de formação. E tudo o que te rodeia afeta sua capacidade de discernir o que Deus está te mostrando. Em meio a essa expansão interior, uma pequena oração surge naturalmente no coração, como um pedido humilde e profundo. Espírito Santo, abre meus olhos para perceber o que o Senhor está fazendo e guarda meu coração daquilo que não vem de ti. Essa oração não só amplia sua sensibilidade, como alinha seu espírito com a voz de Deus. Quando a sensibilidade espiritual aumenta, o chamado se aproxima. Deus não desperta percepção à toa. Ele te prepara para reconhecer portas, evitar armadilhas, discernir pessoas e ouvir instruções. Ele te torna mais atento para que você não confunda suas direções com emoções passageiras. A sensibilidade ampliada é uma prova de que o céu está te treinando antes de te enviar. E se sua alma anda mais desperta, mais consciente, mais sensível, saiba, o Espírito Santo já está te guiando para o propósito. A aceleração interna, quando desejos de mudança aparecem sem explicação. Há um momento da jornada espiritual em que algo dentro de você se acelera. Não é ansiedade, não é pressa, não é inquietação emocional, é movimento interno. É como se sua alma recebesse um impulso silencioso que te chama para mudar, crescer, aprender, abandonar padrões antigos e entrar em uma nova postura de vida. É quando você sente que não pode mais continuar vivendo da mesma forma. O que antes era tolerável, agora se torna pesado. O que antes era aceitável, agora te limita. E essa aceleração não nasce da vontade humana. Ela nasce do Espírito Santo. É Ele despertando em você uma urgência divina. É Ele dizendo, o tempo chegou. Essa aceleração aparece de maneira repentina, um desejo súbito de orar mais, uma vontade inexplicável de se afastar do que te distrai, um impulso para reorganizar sua vida espiritual, uma necessidade de silenciar o barulho e ouvir a Deus com mais profundidade. Você passa a sentir que está atrasado espiritualmente, como se existisse algo importante esperando por você. E mesmo sem saber exatamente o que é, você sente que precisa se posicionar. Essa sensação é uma das mais claras evidências de que Deus está te chamando e de que o propósito está mais próximo do que você imagina. Pedro viveu essa aceleração quando encontrou Jesus pela primeira vez. Em Lucas capítulo 5, após ver a quantidade inexplicável de peixes, ele se lançou aos pés de Jesus, reconhecendo sua indignidade. Mas em vez de fugir, algo dentro dele acelerou. Ele deixou tudo imediatamente e seguiu Jesus. Algo despertou, algo impulsionou, algo mexeu tão profundamente que não haveria mais volta. O chamado sempre gera movimento interno antes de gerar transformação externa. E quando Deus desperta esse impulso, Ele está preparando você
para atravessar uma porta que exige fé e decisão. Essa aceleração também se manifesta como uma urgência de crescimento. Você sente vontade de aprender mais sobre Deus, desejo de estudar a Bíblia, interesse repentino por temas espirituais, sede de sabedoria, fome por revelação. Não é curiosidade, é preparo. O Espírito Santo nunca desperta fome espiritual em vão. Ele desperta porque está prestes a alimentar você com verdades que mudarão sua vida. Ele desperta porque precisa que você esteja desperto, atento, sensível e disponível. Outro aspecto dessa aceleração é a mudança dos seus desejos. Coisas que antes ocupavam sua mente começam a perder força. Planos que pareciam importantes já não te atraem. Ambições antigas deixam de fazer sentido. Há uma reorientação silenciosa acontecendo dentro de você. O Espírito Santo alinha seus desejos com o propósito. Ele retira de você aquilo que te afastaria da missão e planta dentro de você aquilo que te aproximará dela. E essa mudança pode parecer sutil, mas é profunda. Ela indica que Deus está te reposicionando internamente. Essa aceleração também mexe com sua percepção de tempo. Você sente que não pode mais adiar certas decisões, que não pode mais fingir que não ouviu a voz de Deus, que não pode mais andar pelas mesmas trilhas, que não pode mais se esconder atrás de desculpas. Há uma urgência espiritual que te diz: você já esperou demais. Esse momento é delicado e precioso. É o ponto em que Deus te mostra que continuar onde você está se tornou mais perigoso do que seguir para onde Ele está te chamando. E no meio dessa aceleração, surge também um sentimento de coragem. Uma coragem que não existia antes. Algo dentro de você começa a se levantar, começa a acreditar, começa a desejar mais, começa a enxergar possibilidades, começa a sentir que é capaz de viver aquilo que Deus está mostrando. Essa coragem não nasce da autoconfiança, mas da presença do Espírito. Ele fortalece seu interior para que você consiga responder ao chamado sem medo, para que você consiga se levantar mesmo diante das mudanças que parecem grandes demais. Essa é a hora em que muitos tentam resistir, tentam desacelerar, tentam ignorar o impulso, tentam se apegar à rotina confortável que sempre conheceram. Mas o Espírito Santo intensifica a aceleração. Ele move o coração, cutuca pensamentos, desperta sonhos antigos, resgata promessas esquecidas. Ele faz com que você se lembre de quem é e de quem está se tornando. Ele faz com que você perceba que existe mais, muito mais. E agora, antes de seguirmos, se esta mensagem está despertando algo dentro de você, declare nos comentários: eu abro meu coração para o chamado de Deus. Essa frase não é apenas uma interação, é um posicionamento espiritual. É uma porta que você abre para que Deus continue te guiando com clareza e profundidade. A aceleração interna é uma convocação. É Deus dizendo que chegou o momento de dar passos que antes você não estava pronto para dar. É o Espírito preparando você para uma fase que exige movimento, fé, decisão e entrega. O afastamento necessário, quando Deus remove pessoas e portas para liberar espaço para o propósito. Há momentos em que você olha ao redor e percebe que algumas pessoas se afastaram, certas oportunidades desapareceram, portas antes acessíveis se fecharam e caminhos que pareciam promissores simplesmente deixaram de existir. À primeira vista, tudo isso parece perda, parece retrocesso, parece fracasso. Mas quando o Espírito Santo está chamando alguém, uma das formas mais fortes de direção é a remoção. Deus não tira para punir, Ele tira para alinhar. Ele limpa o caminho antes de revelar o destino. Ele encerra ciclos para abrir espaço para aquilo que pertence ao propósito que Ele está construindo dentro de você. Esse afastamento necessário acontece quando pessoas que caminharam com você por um tempo deixam de fazer parte da sua jornada. Às vezes, de maneira suave. Às vezes, de forma abrupta. Às vezes com explicações, outras vezes sem aviso algum. E, mesmo que emocionalmente isso seja difícil de entender, espiritualmente
é uma proteção. O Espírito Santo retira influências que te atrasariam, que te confundiriam ou que te manteriam preso a versões antigas de si mesmo. Ele te descola de ciclos que já cumpriram sua função e te conduz para ambientes onde seu chamado poderá florescer. Davi viveu algo assim antes de ser rei. Em 1 Samuel capítulo 16, Deus instruiu Samuel a parar de chorar por Saul, porque já havia rejeitado aquela liderança. O afastamento era doloroso, mas necessário. Enquanto Saul permanecesse no trono, Davi não poderia ocupar o lugar para o qual havia sido ungido. Deus precisou remover uma estrutura inteira para preparar o coração do povo para um novo líder. A mesma dinâmica acontece conosco. Antes de trazer o novo, Deus desfaz o que não pertence mais à estação atual. Esse movimento também se manifesta em portas que se fecham de maneira inesperada. Projetos que pareciam certos se desmancham. Convites deixam de vir. Oportunidades são canceladas. E muitas vezes você sente que está perdendo algo importante, quando na verdade está sendo livrado. Deus vê o futuro. Ele vê conversas que você não ouviu. Ele vê intenções que você não percebeu. Ele vê consequências que você não imaginou. Quando ele fecha uma porta, é porque ela te levaria para longe do que ele planejou. O fechamento é direção. O fechamento é misericórdia. Outro aspecto desse afastamento necessário é a sensação de isolamento. Você tenta se aproximar de pessoas que antes eram fundamentais, mas percebe que a conexão não flui mais. A afinidade se desgasta, os assuntos mudam, as prioridades se distanciam. É como se sua alma estivesse sendo arrancada, aos poucos, de uma estrutura emocional que já não sustenta quem você está se tornando. Esse isolamento não é abandono, é transição. É o Espírito Santo protegendo sua sensibilidade enquanto você passa por um processo de reconstrução interna. Há também afastamentos que revelam verdades. Pessoas que pareciam essenciais mostram com o tempo que não estavam alinhadas ao seu propósito. Situações que você tolerava começam a mostrar suas consequências. O Espírito Santo ilumina intenções escondidas, expõe comportamentos prejudiciais, desperta discernimento para que você não carregue para o futuro aquilo que poderia contaminar sua jornada. Deus limpa antes de promover. Ele filtra antes de confiar. Ele protege antes de expandir. Esse afastamento pode acontecer dentro de você também. Há desejos que morrem. Há sonhos que deixam de fazer sentido. Há planos que perdem força. Não porque você fracassou, mas porque Deus está substituindo seus desejos pelos dele. O Espírito Santo não apenas afasta pessoas e situações, ele afasta versões antigas de você mesmo. Ele remove identidades que você abraçou por necessidade, não por propósito. Ele te liberta de expectativas que não vinham dele. Esse esvaziamento interior pode ser desconfortável, mas é fundamental para que você receba aquilo que realmente pertence à sua jornada espiritual. Esse processo também fortalece sua fé. Quando você perde algo que considerava indispensável e ainda assim continua de pé, você descobre que sua sustentação não vinha daquilo que perdeu, mas de Deus. Quando portas se fecham, e mesmo assim uma paz inexplicável permanece, você entende que sua vida está sendo conduzida, não controlada. O afastamento te ensina a confiar no movimento divino, mesmo quando a lógica humana não consegue explicar. E em meio a esse movimento silencioso, um pensamento profundo começa a tomar forma dentro de você. Se Deus está tirando, é porque está preparando algo melhor. Essa convicção não nasce da mente, ela nasce do espírito. O afastamento necessário não é o fim, é a limpeza antes do novo. É Deus retirando o que não sustenta para que você receba o que transforma. É o céu reorganizando sua vida para que o chamado consiga florescer sem obstáculos. A remoção é tão importante quanto a adição. Deus te chama não apenas pelo que Ele coloca, mas pelo que Ele tira. E quando Ele começa a afastar pessoas, hábitos, caminhos e oportunidades, saiba, o propósito está próximo. Muito próximo. Ele está libertando espaço dentro e fora de você
para que o novo dele tenha onde morar. Quando você finalmente entende que o chamado não era coincidência, era direção. Quando você olha para tudo o que foi despertado dentro de você ao longo desta jornada, o incômodo silencioso, o deslocamento espiritual, as repetições que ecoaram na sua mente, a sensibilidade que se intensificou, a aceleração interna que te moveu e o afastamento que abriu espaço, percebe que nada disso foi acidental. Cada fase, cada sensação, cada movimento interior fazia parte de algo muito maior do que você imaginava. Era o Espírito Santo te chamando com firmeza, delicadeza e propósito. Era o céu se aproximando de você, antes mesmo que você soubesse que estava sendo encontrado. O chamado de Deus nunca chega vazio. Ele vem acompanhado de sinais espirituais que moldam sua visão e revelam sua identidade. Ele desperta sua alma para aquilo que você nasceu para viver. Ele ilumina aspectos da sua história que antes pareciam desconexos, mas que agora se tornam peças fundamentais de uma narrativa que Deus sempre soube onde terminaria. Você começa a perceber que aquilo que te inquietou estava te preparando, aquilo que te deslocou estava te reposicionando, aquilo que se repetiu estava te ensinando a ouvir, aquilo que te sensibilizou estava te moldando, aquilo que acelerou seu espírito estava te chamando, aquilo que se afastou estava te libertando. Quando você entende isso, algo dentro de você se firma. Você percebe que não está perdido, não está atrasado, não está em crise. Você está sendo conduzido, você está sendo moldado, você está sendo chamado. E o Espírito Santo não chama quem ele não pretende usar. Ele não desperta quem ele não pretende enviar. Ele não move quem ele não pretende transformar. O chamado é uma convocação divina para que você viva de forma alinhada ao céu, não apenas em momentos específicos, mas em toda a sua jornada. Há uma força nova que nasce quando você reconhece que Deus está por trás dos sinais. É como se a alma se endireitasse, como se o coração entendesse que chegou a hora de responder, como se o espírito ganhasse coragem para dar passos que antes pareciam grandes demais. O medo diminui, a fé aumenta, a consciência de propósito te envolve. A presença do Espírito Santo se torna mais nítida e, de repente, você percebe que aquilo que parecia confuso agora faz sentido. O chamado estava ali o tempo todo. Você é que ainda não tinha entendido. O Espírito Santo está te chamando porque existe algo em você que o céu deseja despertar. Existe uma missão específica, uma estrada preparada, uma obra a ser realizada através da sua vida. E esse chamado não depende de perfeição, mas de entrega. Não depende de saber tudo, mas de dizer sim. Não depende de força humana, mas de disposição espiritual. A única resposta que Deus espera de você é um coração disponível. E se seu coração está tocado, se sua alma está desperta, se sua consciência espiritual finalmente reconhece o movimento divino, permita que essa verdade encontre morada dentro de você. Porque quando você responde ao chamado, Deus faz o resto. Ele abre caminhos, Ele sustenta, Ele ensina, Ele guia, Ele fortalece, Ele acompanha, Ele transforma. E agora, com essa clareza, se este vídeo tocou profundamente o seu espírito e trouxe luz ao que Deus já vinha falando dentro de você, permita que essa mensagem alcance outras vidas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa reconhecer o próprio chamado e se inscreva no canal para continuar caminhando em conteúdos que fortalecem sua fé, ampliam sua percepção espiritual e te aproximam cada vez mais da direção do Espírito Santo. Que ele continue guiando seus passos com sabedoria, paz e propósito, sempre.